Oi, gente! Eu sou Juliana Dino e eu tô aqui com mais um episódio do nosso podcast, O Código do Matrimônio. E com o Lucas Scudeler, nosso mentor de relacionamentos. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Ju? Um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Muito Obrigado. obrigada. Para quem não conhece o Lucas ele é mentor, professor, filósofo, teólogo, psicanalista, empresário e você é diretor da sociedade... Diretor de Neurociência da Sociedade Brasileira de Medicina da Obesidade, pai da Mari e marido da Luciana. Há quantos anos, Lucas? 23 anos. Parabéns. Obrigado. Muito bom. Para você que ainda não segue a gente pede para você seguir, curtir, comentar, compartilhar e ajudar a gente no engajamento do canal, né? Lucas, explica pra gente um pouquinho o que é o nosso podcast, o Código do Matrimônio, por favor. O Código do Matrimônio é um podcast direcionado para qualquer pessoa, ser humano, que queira melhorar os seus relacionamentos. Então é um podcast focado em conteúdos inspiracionais, motivacionais de relacionamento. Seja você uma pessoa que está buscando um relacionamento matrimonial, que é o ápice de relacionamento conjugal, né, no quesito. Então a gente vai falar do ápice, que é o matrimônio mesmo, e todos os outros tipos de relacionamento são parcialidades do matrimônio. Tá? O matrimônio, então, é um tipo de relacionamento que se manifesta em sua plenitude, e aí a gente vai ter outros tipos de relacionamento que têm suas parcialidades. Por exemplo, a amizade é uma parcialidade matrimonial que está contida dentro do matrimônio e é um tipo de relacionamento menor, mas que também é importante. Tá? O relacionamento familiar é um relacionamento que está contido no relacionamento matrimonial, mas que é menor, é uma parcialidade do matrimônio também. Isso seja com pais, ou seja com filhos, ou seja com cônjuge. Perfeito. Tá? O relacionamento produtivo como profissional na sociedade, o valor que eu gero, faz parte também da equação matrimonial de provimento, está contido dentro do relacionamento matrimonial também, e é uma parcialidade dele. Então, dito isso, entendendo que o matrimônio é o tipo de relacionamento mais completo e pleno que existe, as outras parcialidades fazem parte também do nosso podcast, que é amizade, que é falar sobre trabalho, que é falar sobre amizades, e é falar também sobre as etapas para se alcançar um matrimônio de sucesso, que é a vida de solteiro, a vida de estar em um relacionamento, por exemplo, como um namoro ou um noivado, e também para pessoas que estão já num casamento e querem transformar num matrimônio, e pessoas que estão já num matrimônio sagrado e querem fortalecer ainda mais essas bases ou esses fundamentos, tá? Tudo isso está em volta dessa espinha dorsal, que é o caminho, o código do matrimônio. Perfeito, muito obrigada. Então, no último episódio, a gente falou sobre o vestibular dos 4 pilares, que são técnicas para você aplicar e encontrar a pessoa ideal para você ali naquele momento, naquele contexto. É uma estrutura de pensamento. Isso. Né? E aí, hoje, eu pensei em propor para você da gente falar sobre reciprocidade afetiva. Ótimo. Né? Porque você encontra a pessoa e ou você não sabe administrar, dá de mais ou dá de menos, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos. Então, vamos lá. Como que funciona a cabeça do homem com a reciprocidade afetiva? Primeiro de tudo, é importante a gente entender que os homens, eles não são motivados por afeto. A motivação primordial masculina é conquista e admiração. Tá? A mente masculina, então, é altamente motivada e inspirada por desafios e, obviamente, por conquistas, que são os frutos de desafios realizados com sucesso. Sabendo disso, que os homens são motivados por conquista, a gente pode dizer que as mulheres são motivadas por afeto. Tá? E aí é afeto, claro, de qualidade alta, positiva e saudável, tá? E é uma motivação muito grande relacional das mulheres receber afeto. E é exatamente por isso, por as mulheres terem uma necessidade motivacional de segurança, e o afeto é uma demonstração da presença de segurança, porque quando você tem afeto do seu entorno, isso faz a mulher se sentir segura. Tá? Então, a motivação do homem que é conquista, admiração, a da mulher é segurança.
tá? As batalhas e os desafios são a forma com que a conquista toma forma, né? Se manifesta. E o afeto é a maneira como a segurança toma forma na vida da mulher. Sabendo disso, é muito importante para que a gente equilibre os relacionamentos que exista uma troca afetiva equilibrada, tá? E por as mulheres serem centralmente motivadas por afeto, outro ponto que é importante as mulheres, elas têm a liderança e o fardo aí disso, controlarem a quantidade de afeto que elas dão e para quem elas dão. Para quem vem acompanhando os nossos podcasts, já viu eu explicando que Deus tem que vir em primeiro lugar, a pessoa em segundo lugar e o cônjuge em terceiro lugar, né? Quando a pessoa faz isso, tanto o homem quanto a mulher, mas especialmente a mulher, faz isso, ela não vai ter problema com a reciprocidade afetiva, porque ela vai dar na medida que o outro dá, e o restante do afeto, ela vai fazer essa troca com ela mesma e com Deus. Sim. Tá? O problema acontece quando a pessoa não segue esses princípios, essas prioridades de Deus, ela e o outro, e ela começa a idolatrar o cônjuge, ou o parceiro, ou o pretendente, ou qualquer pessoa na vida dela, porque reciprocidade afetiva não é só o conjugal, pode ser familiar, pode ser no trabalho, e ela dá de maneira desmedida ou recebe de maneira desmedida, tá? Nos pontos de extremo, a gente vai ter os relacionamentos abusivos predatórios. Em níveis menos extremos, a gente vai ter simplesmente um esfacelamento do relacionamento, e esse relacionamento vai se desfazer. Não tem como você manter um relacionamento com uma pessoa que dá e uma pessoa que só recebe, principalmente do ponto de vista conjugal. Vai ter um desequilíbrio afetivo, vai ter uma irreciprocidade afetiva, e a pessoa que só recebe, se ela tiver uma saúde psíquica, um nível de maturidade, for uma pessoa adulta, ela vai sentir tanto em débito que ela vai desfazer aquilo e vai falar assim: eu não consigo continuar mais esse relacionamento porque eu estou em débito demais. E ela simplesmente desfaz o relacionamento. E isso é um sofrimento muito grande de muitas pessoas, tanto de homens quanto de mulheres. Fala assim: cara, eu dei tanto afeto para aquela pessoa e ela do nada terminou comigo. Foi exatamente por você dar tanto afeto de maneira desmerecida que ela terminou com você. Porque as pessoas, elas têm um equilíbrio interno, né? Querendo ou não, principalmente adultas. Esse afeto que eu tô recebendo é merecido? Eu fiz para merecer esse afeto? O que eu fiz para merecer esse tipo de afeto? Especialmente os homens. As mulheres também têm isso, mas os homens é mais ainda, tá? Porque os homens são movidos à conquista. Sim. As mulheres também lidam mal com muito afeto. E isso é o que eu chamo do emocionado. Tanto o homem é emocionado quanto a mulher é emocionada, de duas uma. Ou vai ser abandonado, ou vai entrar num relacionamento abusivo predatório. Tanto o homem quanto a mulher. Porque o emocionado, ele cai na armadilha do predador. Sempre. Porque o dar afeto demais pode ser usado como uma forma de controle? O predador, ele vai pegar todo o afeto que a pessoa que dá afeto desmedidamente dá. Ele vai pegar. Ele tem uma tolerância altíssima a isso. E aí, conforme ele vai pegando esse afeto, o predador, ele vai enjaulando a pessoa emocionada afetiva, escravizando ela para que ela se torne escravo dela. O que o predador faz, o que é um relacionamento abusivo, é um relacionamento de senhoria e vassalagem. É onde um é claramente escravo do outro. Por isso que a gente vê vários casos aí na mídia, até também, de celebridades falando sobre relacionamentos abusivos e tudo mais. E isso acontece, a gente acaba sabendo só do episódio catártico, às vezes de uma violência final, ou de alguma coisa, de um episódio de ruptura que aconteceu, e aí acaba entrando na mídia porque são celebridades e tudo mais. Mas a gente não viu a narrativa toda que veio antes, de vassalagem, de escravidão, de afeto desmedido que a vítima deu para se colocar naquela situação. Porque uma pessoa madura não entra no estado de escravidão, nunca. Aí você fala, como? Porque ela sabe os limites de dar afeto e de receber. Isso é reciprocidade afetiva. Saber quando dar, quanto dar e quando receber e quanto receber. Tá, e aí quando você tá conhecendo a pessoa, vamos desde o começo, né? Desde a paquera, os encontros, até um casamento, por exemplo. Como dosar isso? Sempre autoconhecimento. Tá. Reciprocidade afetiva é impossível se eu não tenho autoconhecimento. Tá. Tá? Então,
afeto. Deixa claro também, Lucas, que a reciprocidade afetiva nada tem a ver com joguinho, né? Nada a ver com joguinho. Não é jogo, deixar isso Não. bem claro aqui hoje que... Tem a ver com saúde relacional, tem a ver com maturidade e tem a ver com profundidade conjugal e profundidade relacional de outros relacionamentos também que não são conjugais, tá? Então, uma pessoa, quando ela aprende a dar afeto de maneira coerente, baseado no merecimento da outra pessoa, isso vai ser visto com bons olhos como algo positivo e acolhido e bem recebido. Tá. Porque segue verdade, respeito e diálogo. Tá? O afeto, ele só é positivo quando ele segue verdade, respeito e diálogo. Tá? Que são 3 princípios relacionais também, reciprocidade afetiva é o 4º. Quando o afeto segue verdade, respeito e diálogo, ele normalmente vai ser bem recebido. E eu vou saber se eu tenho que dar ou não dar, ou se eu tenho que só receber naquele momento ou não receber. Eu tenho que saber definir claramente, discernir essas 4 situações. Quando que eu tenho que dar, quando eu tenho que parar de dar, quando eu tenho que receber e quando eu tenho que parar de receber. Essas 4 coisas precisam ser muito claras e para a pessoa madura isso é muito claro. Tá? Quando a pessoa não tem essa clareza, vai acontecer irreciprocidade afetiva, vai ter dar demais e receber demais. E aí o que acontece quando tem dar demais ou receber demais, afeto se torna violência. Tá? Então um grande equívoco que muitas pessoas têm é na própria compreensão de afeto. Quando o afeto não é requisitado, ele é violência. É porque é manipulação, né? Entra no... É a diferença da pessoa carinhosa e da pessoa melosa. Tá? O que a pessoa carinhosa faz? A pessoa carinhosa, ela dá afeto quando o outro está disponível para receber. Perfeito? Isso Perfeito. é uma pessoa carinhosa. Perfeito. A pessoa melosa, ela dá afeto quando ela quer dar. Independente se o outro quer receber ou não. Tá. Quando eu não levo em consideração o estado da outra pessoa, isso é violência. Isso é abuso. Isso é invasão. Verdade. Ah, mas eu tô dando afeto. E daí? Ninguém pediu. Quem que pediu o seu afeto? Ninguém quer seu afeto. Ai, mas o mundo é injusto. É injusto, ninguém quer seu afeto. Guarda pra você. Você tá sendo uma pessoa violenta. Ai, mas eu tô tratando com carinho. Mas quem pediu o teu carinho? Quem disse que seu carinho é bom? Tem muitas pessoas que elas acham que porque estão usando de suavidade, ou de delicadeza, ou de cuidado, se não for requisitado, não é bem-vindo. É verdade. Você Então tem toda a razão. é violência. É verdade. Então é violência. Essa compreensão filosófica básica da etimologia, que afeto, quando não requisitado, é violência, é a base da gente compreender o princípio da reciprocidade afetiva. Tá? Isso significa, então, que o tempo todo no relacionamento precisa ter um equilíbrio dinâmico da troca de afetos entre dar e receber e dar. Tá? O que muda ao longo da maturidade de um relacionamento é que essa balança ela é muito mais frágil no começo, ela é muito mais resiliente num relacionamento longo. O que significa isso? Se você, no começo, você está flertando com um pretendente, né? A reciprocidade afetiva, o homem vai lá, dá a iniciativa, a mulher dá um sinal de interesse e ela devolve numa moeda. Se ela, por exemplo, o cara mandou uma mensagem para ela já colocou na cabeça dela que esse cara é um cara altamente interessante, ela manda um textão pro cara, ou chama o cara pra sair, ela desequilibrou a balança. Tá. Uma balança muito frágil. Tá. Tipo, uma ação desequilibra a balança. Tá? Que as pessoas fazem rotineiramente no digital. Sim, faz parte, né, da realidade de hoje. A pessoa ela colocou na cabeça dela que ela quer arranjar um namorado, então na hora que aparece um pretendente interessante, ela vai com todas as forças pra cima da jugular. Tipo, caçando forte. E o que acontece é que essa pessoa, ela se sente caçada, ela se sente sufocada afetivamente e ela foge. Dá um bode. Dá um bode monstruoso, seja homem ou mulher. Seja homem ou mulher, exatamente. A diferença desse estado, o princípio de reciprocidade afetiva aqui tá operante, tá? Por que a pessoa vai embora se eu só tô dando afeto? Cara, eu tô dando tudo do meu melhor pra pessoa e a pessoa vai embora. É porque ela não pediu. Sim. Você tá dando coisa pra quem não pediu. Você tá jogando pérola aos porcos. Sabedoria popular tem algumas enigmas de sabedoria ocultos. Pérola aos porcos é exatamente isso.
Um relacionamento longo, um casal bem casado, matrimônio há 20 anos, a balança da reciprocidade afetiva desequilibra com muito mais lentidão. Isso significa, por exemplo, a esposa ficou doente e ela teve, sei lá, um câncer de mama. Aí o marido cuida dela durante, 2 anos. E ela tá, com um nível de vitalidade super baixo. Ela perde a autoestima. Ela fica depressiva porque ela perdeu o cabelo. Porque ela teve que fazer uma mastectomia. E o marido tá lá junto com ela. E os filhos estão lá junto com ela também. E ele tá dando. E ela tá recebendo. Porque ela não tem pra dar. Porque ela tá lutando contra uma doença. Ao longo dessa jornada toda, um casal bem casado, a balança de reciprocidade não desequilibrou ainda. Sim. Ele deu durante 2 anos aí ela ficou saudável. Vamos dizer que ela curou. Ela recebeu a bênção de ser curada do câncer, né? Fez tudo que podia. Quando ela volta, ela tem um sentimento de gratidão muito profundo pelo marido, pelos filhos que estavam ali junto com ele. Ele não se sente que ela tem um débito com ele. Sim. Ele não tem esse sentimento. Sim. Isso significa que a balança ainda está equilibrada. Porque ele sabe que ela faria a mesma coisa. E ela não se sente na obrigação de retribuir. Não se sente, porque dentro do processo de construção de casal deles, eles já passaram por coisas piores. Sim. A balança, então, ela vai ganhando pesos e contrapesos cada vez maiores e a oscilação fica cada vez mais difícil de acontecer. Mas o princípio está lá. Sim. O princípio está lá. Se ela, por exemplo, eu já vi casais acontecerem isso, né? A pessoa fica cronicamente doente. Porque ela tem padrões psíquicos que ela não quer curar, né? Então a pessoa ficou doente, pegou um câncer, aí 6 meses depois o câncer volta, ela fica doente e se cura de novo, aí depois pega o câncer de novo. Eu vi casos de casais que a pessoa pegou câncer 7 vezes e se curou. E muito louco, porque eu tenho contato com o filho desse casal, e o filho desse casal chegou pra mim e falou assim, sabe uma coisa que é muito louco, cara? Quando essa pessoa fica doente, né? Não vou falar se é pai ou se é mãe, para não identificar. Mas quando essa pessoa fica doente na minha família, ela se torna uma pessoa extremamente dócil e amorosa. E ela, quer conviver, quer compartilhar, se torna humilde, não tem mais tantas certezas, ela aceita conselho e tudo mais. Aí, quando ela começa a se recuperar, ela começa a voltar a ter vitalidade, ela começa a se tornar uma pessoa cruel de novo. A arrogância volta. A arrogância volta. Aí esse filho que eu conheço, ele fala assim, eu já sei quando o fulano tá melhorando, porque ela tá começando a ficar cruel de novo. Só tá curando já, entendeu? Então relaxa que a doença já vai passar, porque a pessoa boazinha foi embora. E tem pessoas que quando ficam doentes, elas se tornam melhores. Sim. Aí quando volta a ter vitalidade, começa a gastar de novo energia com coisa inútil e volta a ser cruel. Sim. Né? Aí vai, tá melhorando já, porque a ruindade tá voltando. Sim, a minha avó falava isso. Falava, vó, e o vovô, como tá? Tá bom da língua, ele já tá ótimo. Tá bom. Exatamente. Então, e o interessante até nesse caso, a gente tem um desequilíbrio da reciprocidade afetiva. Né? Um casal onde o cônjuge que tá ali o tempo todo vendo esse processo de doença acontecer do seu cônjuge, tá extremamente desgastado e o casamento tá por um fio, apesar de ser um casamento muito longo. Por quê? Porque o cônjuge que tá ficando doente tá causando aquela doença, aí tá saindo, recuperando, e tá causando a doença de novo, e tá saindo, e tá causando a doença de novo, e tá saindo. A gente o Dr. Hawkins explica isso no livro Cura e Recuperação, que a gente traduziu para o português, que tem na nossa editora. Né? Então no livro Cura e Recuperação fica muito claro o paradigma psicofísico espiritual, físico, mental e espiritual, onde a pessoa doente tem uma parcela de responsabilidade grande na causação da doença. Porque ela tem uma mente fértil para um estado de doença. Tá. Então, existem estados... Claro que existem doenças que são puramente físicas e tem doenças que são também puramente psicológicas, mas a grande maioria das doenças são psicofísico-espirituais. Tá? E aí, quando você tem um padrão de mente doente, você vai tender a ficar doente muito mais. Tá? Então, num caso desse, por exemplo, num relacionamento longo, se você vê que o seu cônjuge tem uma má índole ou uma má disposição de não querer se curar de verdade e aprender com o processo de doença, porque a doença, segundo o Dr. David Hawkins, é um chamado para o aprendizado. Tá. É um chamado para a sabedoria.
Se você tá ficando doente de novo da mesma doença, é porque você não aprendeu nada com o primeiro ciclo. Sim. Tá? E as pessoas que morrem por causa da doença, é porque Deus falou assim, você não vai aprender. Então acabou seu tempo. Perfeito. Tá? São as palavras do Dr. David Hawkins, que era médico, psiquiatra, e ele observava muito de perto a mente humana. Ele fala assim, tem pessoas que causam claramente a doença delas. Assim como tem pessoas que causam a cura. Sim. A gente sabe o efeito placebo na medicina e na fisiologia tem efeito equivalente a 35%. Em 35% dos casos, o efeito placebo cura tanto quanto o melhor remédio daquele tratamento. Puxa vida. Você fala, como é que você explica isso? Quase 40% das pessoas são curadas com uma pílula de açúcar. Sim. Por quê? Porque ela teve fé que ela ia curar. É a fé dela. A fé dela. Isso significa que o elemento fé, o elemento boa disposição, o elemento estar disposto a, é um fator crítico de sucesso dentro de um processo de saúde psicofísica. E aí a gente vai ter um princípio de manutenção da saúde psicofísica, a reciprocidade afetiva. Porque uma pessoa que dá demais, uma pessoa que recebe demais é doente. Sim. Ela é doente afetivamente. Porque ela está tentando suprir alguma carência interna dela. Tem uma aula que eu fiz que é bem central, que chama as 4 carências. Tá? E quais são as 4 carências? Toque físico, pertencimento, ser aceito como eu sou e Deus. Essas carências, elas são circunscritas, elas todas estão uma dentro da outra, e a mais central de todas é Deus. Tá? A mais superficial delas é toque físico. Então, o toque físico, quando você avalia mais profundamente, é querer pertencer. Quando você avalia o querer pertencer, é um querer ser aceito. E quando você analisa o querer ser aceito, é falta de Deus. Sempre volta no falta de Deus. As pessoas que dão afeto de maneira irrecíproca ou recebem, é porque elas não têm Deus na vida delas. Perfeito. E qual que é a diferença de carência para dependência emocional? É um tipo. Na verdade, a gente está falando Porque de nomenclaturas. Nos dois casos, se tiver diferença, a reciprocidade afetiva ela é esdrúxula, né? Porque a pessoa fica ali Sim. disponível, ultra disponível. Sim. E num sofrimento extremo, né? A gente pode falar que a carência, dependência afetiva e emocional, é um tipo de carência. Tá? São só nomenclaturas diferentes. Então o que a pessoa tem ali é um vazio existencial, onde ela acha que a atenção, o toque, o ser aceito pelo outro, a companhia do outro vai suprir essa carência afetiva. Não vai. Não vai. A única coisa que supre verdadeiramente a carência afetiva é Deus. Aí a gente vê que a pessoa que está muito bem resolvida no seu relacionamento com Deus, ela consegue dar afeto de maneira equilibrada e recíproca. E isso é um princípio relacional. Não pode se desequilibrar. Por exemplo, o exemplo que eu dei do casamento, onde a esposa ficou doente e o marido cuidou dela durante alguns anos e não desequilibrou a balança, é porque ele não estava cuidando da esposa por obrigação. Ele estava cuidando da esposa por Deus. Por Deus, exatamente. Tipo, o homem maduro, ele vive por honra. Sim. Né? Como eu já expliquei em vários outros podcasts. Quando ele disse que vai cuidar dela até o último dia de vida, não importa se vai chover ou fazer sol, ele vai cuidar. Vai cuidar. Por quê? Porque ele disse que vai. Sim. É uma coisa tão simples, mas tão simples, que eu ensino para meus alunos homens. Tipo, cara, o que é honra? Me explica o que é honra. Honra é você fazer o que você disse que vai fazer. Ponto. Se você deu sua palavra, você tem que fazer tudo no seu poder para você fazer. Ah, mas não tem uma escapatória? Só se for uma força maior e Deus te livrar daquele compromisso. Mas você vai ter que conversar com Deus, tipo, intimamente, para você ser liberto de um acordo que você fez com Ele. Tipo, qual é o motivo que você tá querendo ser liberto de um acordo que você fez comigo? Você falou que ia fazer. Eu te dei os recursos para você fazer. Agora você não vai fazer? É tipo eu ir no banco, eu pegar um empréstimo para comprar uma casa, aí o banco me dá o dinheiro, aí eu vou lá e gasto em aposta esportiva. O banco fala, cadê a casa? Perfeito. A gente tem um problema gravíssimo, porque eu te dei dinheiro pra comprar uma casa, você falou pra mim que quer comprar uma casa, você assinou um contrato que quer comprar uma casa, e depois você foi lá e gastou em aposta esportiva? Não. Você tá preso no acordo ainda, se vira. Perfeito. Me traz uma casa. Perfeito.
E então, vamos voltar lá. Aí a gente vai ter o momento que ainda não é um namoro, né? Como dosar isso, né? Porque às vezes uma parte deixa a vida social de lado e fica na espera da outra pessoa. Fala um pouquinho pra gente de como administrar esse momento do relacionamento, por favor. Essa fase de solteiro, e é muito importante a gente ir somando as peças do quebra-cabeça. Então, tudo que eu falei nos episódios anteriores são extremamente importantes para contextualizar o que eu vou falar no episódio de hoje, tá? Então, a gente está falando de Deus, a pessoa, o outro. A gente está falando dos princípios verdade, respeito e diálogo para praticar reciprocidade afetiva. E aí, como que eu faço para praticar reciprocidade afetiva, por exemplo, na vida de solteiro, com a castidade? Tá? Solteiros têm que praticar a castidade. Os homens tomam iniciativa no processo de cortejo e as mulheres mantêm a feminilidade, elas são mantenedoras da feminilidade. O que é feminilidade? Feminilidade é a beleza de Deus, tá? É o aspecto da beleza de Deus. As mulheres, elas são as mantenedoras da beleza de Deus. Isso significa que o papel da mulher no planeta é a manutenção da beleza. Essa beleza não é estética. Essa beleza é o senso de ordem. Tá? É o senso de ordenação. O senso de ordenação, ele se manifesta principalmente em 3 qualidades principais iniciais, que são mais fáceis: graciosidade, elegância e delicadeza. Quando uma mulher é graciosa, elegante e delicada, ela vai receber abordagens masculinas. Ela vai receber. Porque ela tá magnética, ela tá feminina, ela tá refletindo a beleza de Deus. Não é uma beleza estética, é uma beleza metafísica. Tá? É um odor, um aroma comportamental. É difícil de explicar, mas os homens sabem a mulher que é feminina, que é a graciosidade, elegância e delicadeza. Tá? Essa mulher vai começar a receber abordagens masculinas. O que ela faz? Ela reflete o nível de atenção que esse homem deu. Só. Esse é o desafio da mulher. Ela não pode ir além do nível de atenção que ele deu. Se ele mandou uma mensagem no começo, por a balança ser muito frágil da reciprocidade afetiva, ela responde com uma mensagem de uma frase. Ele mandou uma frase? Responde com uma frase. Tá? Ele mandou um textinho, alguma coisa, ou não sei o que, bababá, você quer sair? Você responde com um textinho também. Nesse começo, parece que é um jogo, mas não é. É bem literal. Por quê? O que não pode acontecer? O cara mandou um bom dia. Ela manda tipo um texto de uma poesia romântica de amor que ela acabou de ler, tipo numa música que ela ouviu. Isso é irreciprocidade afetiva. Tipo, o cara mandou bom dia. Você tá mandando uma música romântica pra ele. Cadê a coerência? Perfeito. É incoerente. É totalmente incoerente. Então, ele fez um investimento atencional, ela vai fazer um investimento afetivo equivalente à atenção que ele deu. Ela reflete a atenção. Atenção é um tipo de afeto. Sim. Ele fez um investimento atencional, ela vai refletir com afeto. Que vai ser um subproduto de graciosidade, elegância e delicadeza. Então você responde de maneira delicada, elegante, o nível de atenção que ele deu. E aí o que você faz? Você aguarda esse homem tomar mais iniciativas. E quando, vamos supor, né, um auxílio que a gente recebe muito, né, o pedido de auxílio. Eu tô conhecendo o fulano e a gente saiu para tomar um café ontem, ele curte minhas coisas, ele curte os stories, ele comenta alguma coisa, mas eu não consigo desenvolver uma conversa com ele. Eu tenho medo de puxar o papo e tá dando demais. Sim. Como eu faço? Isso é uma dúvida comum. Então, o cara tá curtindo uma foto sua, vamos lá, o investimento de atenção é mínimo. Porque curtir uma foto é tipo 1 microsegundo. Ele faz no banheiro, né? 1 milissegundo. Assim como ele tá curtindo a sua, ele pode estar curtindo de várias outras pessoas também, inclusive de outras mulheres, tá? Então assim, você tem que entender que ele tá te demonstrando um interesse mínimo. Mínimo. Curtir uma foto, mas ele curtiu 10, tá? 10 milissegundos. Não quer dizer nada. O que você consegue fazer
que também investe afeto, que é um afeto mínimo. Você pode mandar um emoji. Você pode mandar um comentáriozinho mínimo também, que não quer dizer nada, que é algo que demanda um afeto mínimo da sua parte, que você está refletindo um investimento de atenção mínimo. O que você faz nessa situação, a mulher principalmente, é que ela cria uma intriga, um mistério, uma ambiguidade, tá? Ele curtiu a foto dela. Os homens vão falar, vamos ver o que ela vai fazer. Aí ela mandou um emojizinho, tipo um emojizinho do piscando. Beleza, é uma coisa que é um afeto mínimo que ela mandou. E é uma coisa de interpretação muito ampla. Sim. O que quer dizer essa piscadinha que, tipo, você mandou pra mim? Aí ele fica intrigado. Fica intrigado por causa da ambiguidade. Esse é um dos princípios que eu ensino na Sutil Arte de Atrair. Era isso que eu ia comentar agora. É uma paquera, né? É uma paquera, é um cortejo. Então ela mandou um emojizinho de uma piscada, porque ele curtiu várias fotos. Aí ela entra numa foto dele e manda uma piscadinha. Ele vai ficar intrigado por causa da ambiguidade. Isso vai tender a motivar ele a tomar outras iniciativas. Opa, ela mandou uma piscadinha aqui, eu acho que ela tá... Não é porque ele curtiu que você vai comentar tudo que tiver lá. Não, totalmente irrecíproco, totalmente desequilibrado. Então você mandou algo equivalente afetivamente ao nível de atenção que ele te deu, isso vai gerar uma ambiguidade nele, uma intriga de tipo, eu acho que tem um espaço de conquista de território aqui. Os homens são obcecados por conquista de território, tá? Então na hora que ela manda uma piscadinha, ele vai focar naquilo. O homem vai focar. Tá? Mesmo que seja uma mulher que ele não tenha interesse no longo prazo ainda, ou nem vá ter, ele vai focar naquilo naquele momento. Aí você vai ver que ele vai progredir, vai evoluir numa outra interação. E aí provavelmente ele vai mandar um comentário num post ou num stories. Contanto que não faça sempre, né? Se você tá querendo... Não faça sempre o quê? Se você tá ali curtindo, não vai significar nada pra ele Sim. também, porque ele Sim. só curte, então... Fica uma coisa morta, né? Exato. Você simplesmente está refletindo. Então, é importante, por isso que é importante a mulher entender sobre elegância. Porque você tem que fazer um movimento social, no digital é mais difícil ainda, que é elegante. A elegância, ela gera mistério. Elegância tem mistério, intrínseco na elegância. Tá? Então a mulher que aprende o que elegância é, ela consegue motivar muito mais os homens a tomar iniciativa. Porque ela é intrigante. Ela é intrigante. A elegância faz isso. Os homens eles ficam meio fascinados com a elegância feminina. Então quando ela faz algo, tipo, não é você fazer exatamente o que ele fez, só demonstra que você não pensa. Sim. Você tá sendo um robozinho, um zumbi que ele curtiu, eu curti. Ele me deu um foguinho no stories, eu dei um foguinho no stories dele. Ele mandou um oi, eu mandei um oi. Você não tá pensando. Você tá sendo um robô. Você tem que pensar com elegância. O que uma mulher elegante faria nessa situação? Porque quando a gente observa, mesmo casais bem casados há muito tempo, o cortejo entre eles aconteceu também. Sim. E foi de microsinais, que é o que eu ensino na Sutil Arte de Atrair. Esses microsinais, que é o olhar ambíguo, que é o mexer dos cabelos, são vários tipos de forma de elegância que eu traduzo para as minhas alunas que não sabem o que é elegância ainda, para elas fazerem, para intrigar os homens. E aí dá certo. Então, dentro do processo do digital, você tem que pensar o seguinte: o que é elegante, mas minimamente afetivo? Porque esse cara tá me dando muito pouca atenção. Eu tenho que fazer algo elegante, minimamente afetivo, porque provavelmente vai gerar uma ambiguidade e vai gerar intriga e eu vou atrair ele mais, se for o que você quer. Porque se for um homem que não te interessa, você não tem que nem interagir. Tá? Mas se for um homem que te interessa, você tem que fazer algo elegante, porque o elegante pra ele vai ser intrigante. O que intriga gera ambiguidade, o que gera ambiguidade desperta instinto de caça. Despertou instinto de caça, ele vai vir pra cima. Sim. Tá? Então a cadeia de tomada de decisão afetiva é exatamente isso. Agora, se ela dá muito mais afeto, ele te lê muito rápido, ele fala assim, ela tá muito interessada. Ela tá emocionada. Aí ele não interage. Porque é recíproco. Faz sentido. E na questão de mensagem, por exemplo, bom dia, boa tarde, boa noite, como administrar isso nesse momento de estou conhecendo a pessoa?
Eu acho que o que a mulher elegante faz? Vamos lá, vou frisar o negócio da elegância, tá? Porque a resposta vai ser elegância aqui para reciprocidade afetiva. A pessoa que é elegante, ela é sempre recíproca afetivamente. Elegância é isso. Sim. Elegância é reciprocidade, tá? Por que você... Quando a gente admira uma pessoa elegante, é porque ela se porta muito bem socialmente. Sim. E por isso que é admirável. Você fala assim, nossa, que conduta admirável que essa pessoa tem, seja homem ou seja mulher, tá? Mas a conduta elegante feminina é ainda mais admirável porque ela é magnética, porque junta com a beleza, junta com a graciosidade, junta com a delicadeza, que soma em um processo sinérgico, que a elegância masculina não soma. O homem elegante é atraente, mas o homem ambicioso é mais. Sim. Sim. O homem forte é mais. O homem elegante é atraente? Ele é atraente, é secundariamente atraente, mas o homem líder é mais. Muito mais, sim. Se você pegar e falar assim, você prefere um homem líder severo ou um homem elegante e gentil? O líder severo. Entendeu? Então, quando a gente fala de poder de atração, a atratividade masculina, ela está muito mais vinculada com liderança, com objetividade, com pragmatismo, mesmo que isso não necessariamente agrade, porque isso é uma coisa que fascina as mulheres. Cara, os caras fazem umas coisas que não agrada a todo mundo e eles lidam muito bem com isso. Como é que eles conseguem? Eu tô presa no negócio de agradar a todo mundo e eles fazem os negócios tipo, passa por cima de todo mundo. Entendeu? Então isso é uma coisa que fascina muito as mulheres. Tipo assim, cara, como é que ele faz isso? Ele é um líder, ele é severo, ele de certa maneira tem autoridade, não é autoritário, ele tem autoridade e ele tem resultado. Isso é altamente atraente para as mulheres. Um homem elegante é coadjuvante, atraente também. Se ele tem todas as características de força, ambição, liderança e honra, e ele também é elegante, aí é uma coisa a mais, tá? Mas não é uma característica principal da elegância. Então a elegância, ela vai trabalhar do ponto de vista de atração, principalmente para a mulher, porque tem sinergia com as outras características femininas. E aí, então, a mulher elegante, a mulher tem que sempre se perguntar qual é a postura mais elegante que eu posso ter nessa situação, nessa interação. Aí eu tô falando com um cara que é interessante, mas é aquele famoso bom dia, boa tarde, boa noite. É aí que as alunas se perdem, né? Porque só fala, como que eu conduzo? Esse cara fica mandando bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, todo dia, cara. O que eu faço? Como é que eu saio desse looping, né? Parece que eu tô preso no dia da marmota. Todo dia aquele filme lá, como é que chama aquele filme? Groundhog Day, eu nem lembro o nome. O Feitiço do Tempo. Feitiço do Tempo em português. O cara, todo dia ele acorda no mesmo dia. Todo dia acorda no mesmo dia. Aí ele todo dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que eu saio desse looping? Você sai desse looping quando você aprende a fazer uma pergunta elegante. O que quebra esse looping é uma pergunta elegante. Ele mandou um bom dia, aí você pergunta, pra você foi um bom dia também? Você já tá fazendo ele refletir. Sim. O que você fez hoje? Isso é o que você diz responder em aberto? E eu tô fazendo uma resposta investigativa e eu tô respondendo com uma certa ambiguidade. Tá? Porque o que eu fiz ali, eu sendo mulher, o cara mandou um bom dia. Aí eu falo assim, você teve um bom dia? Primeiro que eu não respondi o bom dia dele. Segundo que eu respondi com uma interrogativa. Que vai fazer ele pensar. Fazer ele pensar. Ambiguidade. Sim. Ambiguidade é elegância. Perfeito. Tá? A mulher elegante, ela domina a ambiguidade. Por isso que ela fascina o homem. Então ela consegue, do nada, tipo, tirar leite de pedra. Sim. É porque a maioria das mulheres não sabem, mas as escolas de elegância se perderam. Tá tendo um renascimento de pessoas ensinando elegância e tudo mais. Só que essas escolas se perderam, essas escolas matriarcais. A maioria das mulheres hoje não tem elegância nenhuma, são totalmente deselegantes. E voltar com tudo isso no contexto atual que a gente está levando, né? Contexto político, é muito difícil também para ganhar força o movimento de novo, né? Eu não quero entrar em política nesse podcast, sempre você sabe que eu entro com uma facilidade muito grande. Mas tem muitas forças sociais que não querem mulheres elegantes e não querem homens ambiciosos e líderes. Sim. Então, quando a gente estuda um pouquinho de história ou de ciência política, né, o próprio processo da teologia, da corrupção da teologia,
A gente vê que as escolas de masculinidade se perderam, as escolas de feminilidade também. Então a gente tem uma tentativa de desconstrução dos padrões arquetípicos de sucesso patriarcais e matriarcais, com narrativas falaciosas, totalmente mentirosas do que é um patriarca e uma matriarca. Sim. Então, o nosso trabalho tem um intuito de renascimento da verdade por detrás desses padrões ancestrais de sucesso, esses arquétipos. Que é o que funciona. Que é o que funciona, que sempre funcionou e que sempre vai funcionar, que é o que é um patriarca de verdade e uma matriarca de verdade. O que é elegância, o que é delicadeza, o que é honra, o que é ambição, o que é liderança. Porque quando você fala essas coisas, a pessoa pode estar perdida no mar de lama. Na hora que você fala pra ela o que é, ela fala, nossa, eu quero isso. Acende. A luz acende. É como se acendesse a luz num quarto escuro. Ela verdade. viu. Na hora que ela viu, ela fala assim, mas isso existe? Sim. Quantos comentários a gente tem no canal falando, mas esse homem existe? Mas essa mulher existe? E existe porque a referência humana que ela tem, né, de homem ideal, de casamento ideal, de família ideal, é o que a gente explica, né? Sim. É só que ela precisa ouvir. Precisa ouvir. Não. Ela tem dentro dela esse padrão arquetípico de sucesso, mas ele tá dormente. Tá. Ele tá inativo. Tá. Porque ela vivenciou tantos traumas afetivos, sociais ou familiares, que ela falou assim, cara, esse modelo que eu tenho aqui dentro de mim, essa programação, isso não é verdade. E ela abafa, ela suprime conscientemente e fala assim, ela traduz tudo com uma lacração, né, num termo técnico, que é o quê? Lacração é você fechar um assunto e você colocar um lacre. O lacre é superficial. Então, toda vez que você lacra um assunto, você superficializa esse assunto. Através, normalmente, de uma generalização. Qual é a generalização que usualmente a gente vê que é a lacração do assunto de uma pessoa que se traumatizou com homens ou se traumatizou com mulheres? Ah, os homens são todos canalhas. Ah, as mulheres são todas loucas ou interesseiras. E tipo assim, ele lacra o assunto e não aborda mais. O assunto tá lacrado. Até que vem uma verdade com uma navalha afiada e rompe o lacre. E fala assim, você vai abrir esse lacre está cortado. Isso é a profecia, é que o lacre foi cortado. Lida com o que tá aí dentro agora. E aí a pessoa tem medo, porque na hora que você abre o lacre, você vai ter que lidar com todas aquelas coisas, aqueles objetos, aqueles traumas, aquelas neuroses não resolvidas de assuntos passados ignorados. Sim. Então a lacração é uma tentativa psicoanalítica de não lidar com os seus problemas afetivos mal resolvidos. Perfeito. Lacração é isso. Por isso que as pessoas que se movem em coletivos de lacração são pessoas extremamente doentes psiquicamente e pessoas que têm muitos assuntos mal resolvidos e são movidos inconsciente por energias afetivas emocionalizadas de ressentimento. Perfeito. São pessoas ressentidas. Verdade. Todos esses movimentos extremistas de gênero, de sexualidade, de papéis sociais, de etnia, de cultura, sobre biologia, são movimentos de lacração por ressentimento. São pessoas que precisam fazer processo terapêutico. É porque acaba sendo superficial, né? É extremamente superficial, porque o movimento vive de frase de fundo de caminhão. É verdade. É 20 recortes. 30 recortes de frase que a pessoa coloca lá. Ah, a Simone disse isso, plá. Coloca no quadro na parede. Mas você viu como ela vive a vida dela? Você viu como que ela fazia? Ela não fazia nada disso aí. Essa frase é bonita. Só que isso que ela falou, ela não fazia. Verdade. Isso significa que ela é uma hipócrita. Uma pessoa mentirosa. E isso tem homens e mulheres hipócritas e mentirosos. Você está seguindo um fariseu, um legalista, porque na religião tem muito isso também. Tem muita gente que diz coisas bonitas, mas não vive. Sim. Assim como nas ideologias, nas filosofias, na sociologia, em várias disciplinas, onde as pessoas dizem coisas bonitas, mas elas não vivem a virtude daquilo. Porque elas são lacradoras. Perfeito. Elas lacram o assunto com uma frase bonita para ninguém abrir. Só que se você abrir, você vai ver um monte de monstro que sai. Verdade. Atrás de toda lacração tem um monte de monstro, um monte de demônio. Verdade.
você vai ver então que a gente tem uma drástica diferença entre a pessoa madura e imatura. É que a pessoa imatura, ela tende a ser lacradora, coletivista e ressentida. Ela acha que... O que é ser coletivista? Ela acha que a solução dos problemas dela está fora dela. Tem um agente externo. Ou é o papai, ou é a mamãe, ou é o chefe, ou é o presidente da república, ou é o INSS, ou é o SUS, é alguém ou é a ONU, ou é a China. A ONU, é a Organização Mundial de Saúde. Acontece. É alguma organização abstrata. Quanto mais internacional, mais poderosa, ainda aí ela mais atribui poder a essa organização, então mais poderoso é esse ente externo, mais eu consigo acreditar na falácia de que esse ente externo super-heróico vai vir salvar-me do meu sofrimento, do meu abismo pessoal. A pessoa imatura é assim. O Dr. Lyle Rossiter, que é um psiquiatra, ele escreveu o livro A Mente Esquerdista. Entrei em política que eu não queria, mas... Ele explica ipsis literis, capítulo a capítulo, como isso é uma patologia. Que é a superficialidade da persona, onde a pessoa não faz o processo terapêutico da busca nas suas profundidades, dos seus lapsos de cognição e de discernimento. E aí a gente tem, no drasticamente oposto, o santo, que é a pessoa que sabe da sombra dentro dela. O santo, o sábio, sabe que tem um monte de demônio dentro dele. Sabe, ele sabe. Porque ele vê demônio dentro dele todo dia. Ele luta sombra, contra, né? Ele luta contra todo dia. A batalha do sábio, do santo, é a batalha contínua, a vigilância contínua contra as sombras. Isso significa que ele está em vigília constante. Ele não vive de lacração, porque lacração não sustenta ninguém. Sim. Na verdade, te coloca num estado de depressão existencial. E aí o que acontece quando você entra numa batalha espiritual, porque você sabe que tem demônios tentando te tomar o tempo inteiro a tua mente e o teu corpo e a tua vida. Essa batalha faz com que essa pessoa se torne extremamente virtuosa, resiliente, com fortitude, temperança e coragem, que traz alegria. Aí quanto mais eu luto com as minhas sombras, quanto mais eu olho pro abismo, mais forte eu me sinto espiritualmente, mais alegre eu me sinto, mais abençoado eu me sinto. Perfeito. Essa explicação o Jung revelou. Falou assim, quando você faz o processo de mergulhar nas suas sombras, você renasce como uma fênix. Só quem faz esse mergulho nas sombras é que pode ser dito uma pessoa madura. É um indivíduo. Porque o Jung ensinou o processo de individuação, que é o quê? O processo de se tornar um indivíduo. Porque o lacrador, ele não é um indivíduo ainda. Ele tem as carências dele, né? O lacrador, que é essa pessoa que vive baseada no coletivo, ela acha que ela é um indivíduo único, especial, que tem os seus únicos problemas. A pessoa acha que os problemas dela são únicos. Só que ela não percebe. Se ela conseguisse ver de longe, ela vai ver que tem milhões de pessoas que têm exatamente os mesmos problemas enormes que ela. Sim. A única coisa que ela não é única. ela é tipo uma linha de produção. Ela é exatamente igual. Tipo, milhares de pessoas que moram no bairro dela, ela é exatamente igual. Sim. Ela reclama das mesmas coisas, ela tem a mesma rotina, ela tem os mesmos padrões, a mesma escassez, a mesma amplitude de visão, a mesma falta de virtude. Ela é exatamente igual a milhares de pessoas do bairro dela. E ela acha que ela é única. Único é o santo que sabe que não é único, porque tem que lutar com as sombras que são universais, e todo mundo tem. E o santo chega e fala assim, todo mundo tem isso. E aí isso desenvolve compaixão. Porque o santo, quando ele sente que todos os seres humanos têm essas sombras dentro de si, ele sente compaixão por todo mundo. Que é uma reciprocidade afetiva. É uma reciprocidade afetiva no coletivo mais amplo. O santo, ele tem a reciprocidade afetiva não individualizada. Sim. E aí o que acontece é que o santo, por ele empreender essa tarefa de alta complexidade, que é combater as sombras, ele sente compaixão com quem sofre. Compaixão vem do compatos, que é junto ao sofrer. Ele não sofre junto com o sofredor, mas ele sente empatia com o sofrimento do sofredor. Isso é compaixão. Extremo, ele tem respeito pelo sofrimento do sofredor. E o santo é isso. É a pessoa que tem respeito ao sofrimento do outro, por isso que ele tem compaixão, porque ele está compatos junto ao sofrer, porque ele sabe o nível de dificuldade que é amadurecer. Porque ele fez o processo. Que lindo. E aí o que acontece é que ele consegue dar na medida que o outro consegue receber. E como avaliar isso? Isso que?
dar na medida que o outro sabe receber. Porque, por exemplo, uma queixa que a gente recebe, que está até aqui nas perguntas que a nossa equipe separou pra gente, é assim, ó, por exemplo, como que a mulher vai saber o quanto ela pode responder para um homem se ele não está tomando iniciativa? Se é um homem tímido e ela tem consciência disso. Quanto mais madura essa mulher for, mais ela vai ter autoconhecimento dela, mais ela vai ter autoconhecimento das sombras dela, mais ela vai saber quão valioso e difícil é desenvolver elegância, e mais ela vai entender quão poderosa a elegância é quando é utilizada. E se esse homem responde à elegância, ela vai saber o nível de maturidade dele. Porque quando ela é elegante, ela é sutil, mas o homem não registra ou não toma uma iniciativa, é porque ele é insensível à elegância, ele não valoriza a elegância ainda, significa que ele valoriza a vulgaridade. Se ele é um homem que não responde à elegância, ele não é um homem. Você acabou de descobrir o nível de maturidade da outra pessoa através de um comportamento seu. Se eu uso de elegância com uma pessoa e a pessoa não é recíproca a uma virtude, por exemplo, da elegância, isso significa que ela não é mais digna da minha presença e da minha interação. Tá. Então eu tenho que desfazer o processo de vínculo, porque se ela não consegue receber uma virtude de alta potência, por exemplo, a elegância, a outra pessoa não vai valorizar. Faz sentido. Então eu paro de dar, eu cesso a intermediação, porque se eu usei de elegância e ele não entendeu, é porque ele não tem capacidade de entender algo sutil e elegante feminino. Se esse homem não consegue se sentir atraído pelo feminino, de duas uma, ou ele é extremamente imaturo, ou ele tá feminilizado. Então ele não vai ser cativado pelo feminino. Essas duas situações não interessam para uma mulher madura. Porque uma queixa que a gente recebe muito é que elas não sabem diferenciar se ela tá tomando a iniciativa ou se ela tá sendo recíproca, por exemplo. Então, a elegância é a resposta. Sempre vai ser a elegância. Tá? Sempre vai ser a elegância. Então, por que vai ser a elegância? Porque a elegância, ela sempre responde com uma ambiguidade. Tá? Então, na hora que ela responde à interação, à iniciativa desse homem com uma postura elegante, ela vai ser afetiva no nível de atenção que ele deu, mas ela não vai ser objetiva e nem diretiva, ela nem vai tomar liderança. Tá? A elegância por si só, ela entra de maneira tangencial no relacionamento. E o que a mulher que está interagindo com esse homem vai fazer? Quando ela for elegante, se o homem for masculino, ela vai instigar ele a tomar mais iniciativa. Se ele não tomar iniciativa, é porque não é para ter interação. A iniciativa então é sempre do homem. No cortejo Tá. É que assim, balança da reciprocidade afetiva, ela vai aumentando a base. Cada vez mais a reciprocidade afetiva vai ficando mais larga, tá? Isso significa que num namoro a iniciativa pode ser da mulher? Pode. Porque se o homem vem tomando iniciativa sempre, ela pode ser recíproca também tomando algumas iniciativas. Tá. Sem problema nenhum. Só que no começo do cortejo não tem espaço ainda de reciprocidade afetiva da mulher para ela começar a tomar iniciativa. Tá. Ele não tomou nenhuma. Como é que você vai tomar iniciativa se ele não tomou? Tá. A mulher pode tomar iniciativa num namoro, num casamento, lá na frente. Óbvio, depois que o marido ou o namorado já tomou muitas vezes a iniciativa e ela começa a refletir também, tomando algumas iniciativas que é da natureza dela, que é da natureza feminina dela, que é dos talentos dela, tá? Mas essa base, essa balança da reciprocidade afetiva já está muito mais larga e muito mais equilibrada em namoros, em relacionamentos mais longos. No começo do cortejo, que é o momento de maior fragilidade, a mulher tem que ser muito vigilante para que ela não entregue algo que não existe espaço ainda para caber ali. A mulher tomar iniciativa no cortejo é um erro gravíssimo. Tá. Porque ela fica ultra disponível, né? Ela fica ultra disponível, ela entrou numa energia masculina, ela começou a caçar e ela dá um sinal pro homem de que ela tá disponível para ele na hora que ele quiser. E isso normalmente afasta o homem. Tá. E normalmente quando ele se aproxima é com intenção sexual, e se você não satisfaz ele sexualmente, ele dá chilique. Perfeito. Esse cenário é infernal para as mulheres. Tomar a iniciativa é um erro que gera uma cadeia de comportamentos e sofrimento depois para essa mulher.
Então, o ponto mais crítico para ela investir o mínimo de energia é não tomar a iniciativa. Ela tem que refletir afetivamente o investimento atencional que ele fez. Tá? Então, ele mandou uma mensagem, eu posso mandar uma mensagem também, ou fazer uma pergunta, ou induzir a uma conversa através de uma pergunta. Toda pergunta vai induzir uma conversa. Né? Principalmente se eu souber fazer perguntas, que é uma disciplina filosófica extremamente feminina, tá? Que é a maiêutica, que o Sócrates criou, onde você faz perguntas reflexivas. Então, isso é algo que eu direciono várias alunas minhas. Estuda maiêutica, aprende a fazer perguntas reflexivas, lê Platão. Só assim, nossa, cara, para eu ter sucesso em relacionamento vou ter que ler Platão. É o nível de profundidade que uma matriarca iria. Tá? Então, se você quer ser uma matriarca, você tem que estar disposta a ler Platão. Mesmo porque o processo de aprender é feminino. O processo de estudo é feminino. Sim. O processo de ensino, de liderança é masculino, mas o processo de aprender e de estudo é feminino. Sim. Então a gente está falando aqui de energias complementares opostas. Ensinar é masculino, aprender é feminino. Não existe ensinar sem aprender. Como é que eu faço para fazer esse relacionamento progredir de uma conversa, de um comentário do WhatsApp ou de um curtir de uma foto? Você tem que dominar a maiêutica. Perfeito. A resposta é essa. Anotem. Mas é muito complicado. É a resposta. Estuda de novo. A resposta é essa. Você tem que dominar a maiêutica, que é aprender a fazer perguntas reflexivas. As pessoas querem que eu literalize. Só que assim, existem infinitos exemplos, Ju. Se a gente ficar falando de exemplos, mas ele me mandou um direct. Mas ele mandou uma música do YouTube pra mim. Será que tem segundas intenções? Por causa da letra? Tipo, tem infinitas maneiras de cortejo. Contexto, né? De contexto. A resposta pra elegância é sempre a mesma. Use elegância com a maiêutica, que é aprenda a fazer perguntas reflexivas. Porque daí você engaja o homem num processo altamente intrigante e ambíguo. Que o Sócrates foi um mestre disso. E não tem livro do Sócrates. Sócrates você aprende estudando Platão, que foi o discípulo direto dele que registrou tudo que o Sócrates ensinou. Então, ou faça um curso de maiêutica, um curso de perguntas, ou aprenda a fazer perguntas interessadas. O que é maiêutica? É perguntas interessadas. Tá. Só que tem que tomar muito cuidado para não dar mais afeto do que ele deu de atenção. Senão vai desequilibrar a balança afetiva, de reciprocidade afetiva no começo, que é muito frágil. Lucas, agora vamos falar um pouquinho da mentalidade masculina num casamento, por exemplo, né? Porque a gente sabe que ali já tem uma rotina, já tem uma confiança de cada um para consigo mesmo, né? E aí não tem mais aquilo de mensagem, não tem mais aquilo de procurar. Como que fica o homem nessa posição? No casamento, se você perguntar para os homens casados o que eles querem no casamento, quase que unanimamente vão responder paz. Tá? E aí mulheres casadas que estão vendo o podcast, vai perguntar pro seu marido o que seu marido quer do casamento. E aí vocês vão ficar surpresos com a resposta. Eles vão todos responder, eu quero paz. Só que para ter paz, eu falo para meus alunos homens, você tem que estar preparado para a guerra. Porque o preço da paz é a guerra. Tá? Quando a gente observa no próprio processo coletivo mundial, as guerras mundiais só terminaram quando os Estados Unidos se destacou como o exército mais forte do planeta, que nenhum exército consegue nem pensar em ir contra. Tá? O único exército que tem uma equivalência destrutiva igual é a Rússia, do ponto de vista nuclear. Só que eles têm acordos para não se mutuamente destruírem, porque se começar uma guerra nuclear, o planeta deixa de existir. Né? Então, dentro desse acordo, todas as forças militares abaixo das nucleares, os Estados Unidos são exponencialmente superiores na capacidade bélica de guerra à somatória de todos os outros exércitos abaixo. De todos os outros exércitos, os próximos 20 exércitos, se você somar os 20 exércitos, não dá o exército americano. Significa que os Estados Unidos conseguem travar batalha, uma guerra com os 20 maiores exércitos do mundo e se bobear ganha ainda, por causa da experiência de guerra que eles têm. Isso trouxe um tempo de paz sem precedentes. Depois que os Estados Unidos fez isso, que ele entendeu esse princípio de paz, que é você tem que estar preparado para a guerra, não teve guerra mais mundial. Tá? E muitas guerras são evitadas porque eles
esses guerreadores ou essas pessoas que entram em guerra, o tempo todo estão olhando e falam assim, cara, eu não posso provocar os Estados Unidos, porque se ele fizer um movimento, acabou minha guerra. Então, o tempo todo, todos os exércitos do planeta estão olhando para os Estados Unidos e falam, o que você vai fazer? Se os Estados Unidos levantam o dedo, o negócio para. Sim. Tá? Dito isso, o preço, no micro escala, para paz, que todos os homens querem. Todos os homens querem paz na vida. Eles precisam estar preparados para a guerra. Então os homens têm que ser guerreiros. Eles têm que estar preparados para guerrear. E é exatamente a capacidade de domínio de fúria e um alto potencial de realização bélico, de guerra, do ponto de vista civil, social, como ser humano, capacidade de realização, é o que gera segurança na esposa. Porque se o homem se acomoda numa paz não merecida, tipo, eu quero ter paz, vou pro bar ali na esquina e vou ficar tomando cachaça, a esposa vai infernizar ele. Enquanto ela gostar desse homem, ela vai infernizar a vida dele. Até o dia que ela fala assim, chega desse cara, divórcio, tchau. No dia que ela não se importar mais, é porque ela não quer estar com esse cara mais. Enquanto ela gostar dele, ela vai infernizar ele. Todo dia que ele sair pra ir pro bar, ela vai infernizar a vida dele. Ela vai lá e quebra as coisas no bar. E ela vai lá e fala, não vende mais cachaça pro meu marido. Volta pra casa, seu vagabundo, seu bebum, não sei o quê. Enquanto ela tá brigando com ele, é porque ela quer que o casamento dê certo. É uma reciprocidade. De certa maneira, o abandono dele é uma reciprocidade à ira dela, tá? Por incrível que pareça, eles são recíprocos na disfuncionalidade. Existem casais que são recíprocos no abuso e ficam juntos. Eles não praticam reciprocidade afetiva, eles praticam reciprocidade abusiva. É uma doença, né? De tão disfuncional. É disfuncional e eles ficam juntos. Um abusando do outro o tempo inteiro. É tipo assim, ele me humilha, mas depois eu vou lá e gasto o dinheiro dele, falo mal dele pras minhas amigas, destruo a reputação dele. Aí ele sai lá, vai com as prostitutas e não sei o que lá, e depois eu difamo ele mais, entendeu? Entendi. Eu já vi vários casamentos assim. E é bizarro, porque é totalmente disfuncional e doente. E elas, de alguma maneira, encontraram um equilíbrio, né, numa terra devastada. Muito triste. Muito triste, tá? Triste. Então, quando o homem se torna um guerreiro, pronto pra guerra, para defender a sua unidade familiar, incluindo a sua esposa primariamente, ela se torna segura. Aí ela pacifica. A mulher, ela só pacifica quando o cara tá pronto pra guerra. Legal. E quando tá os dois de bico, Lucas? Deu um atrito, deu choque, tá? Quem que puxa papo primeiro para resolver? Ó, a recomendação bíblica sempre bate de frente com o meu conselho nessa situação, que fala assim, não durma brigado, né? A Bíblia fala para não dormir brigado, só que isso é só para matriarca e patriarca, tá? Nós estamos falando de casais bíblicos que buscavam a santidade, que eram devotos de Deus, e por Deus eles não iam dormir brigado. Aí beleza, matriarca e patriarca não dormem brigado mesmo. Só que, para todos os outros que ainda estão nesse caminho da santidade, não alcançaram o patriarcado e matriarcado, dormir brigado, às vezes, é uma solução para baixar um pouco as emoções. Porque discutir... Para digerir, né? Não tem diálogo com emoções afloradas. Não existe. Na verdade, você tem um vociferando contra o outro, um falando um monte de coisa, vilipendiando o outro, falando palavras e xingamentos, e quem tá mais certo e quem fala mais alto, e não termina em nada. Não tem consenso. Na verdade, tem um atacando o outro. Então, quando você tem briga, atrito e emocionalidades dos dois lados, a melhor coisa que tem é esperar as emoções baixarem. E aí o que tem que ser feito o casal tem que aprender a brigar. Eu falo muito isso para casais casados. Para um casamento dar certo, você tem que aprender a brigar, porque você vai brigar com sua esposa, você vai brigar com seu marido, porque são visões antagônicas da vida. Então, você tem que aprender a criar as regras do jogo. E quando que você cria as regras do jogo da briga? Quando vocês estão bem. Quando vocês estão bem, é que vocês estabelecem, não pode dar soco abaixo da cintura, não pode dar facada, não pode, ameaçar que vai embora. Tem várias regras que você cria quando vocês estão bem. Tipo assim, vamos praticar um respeito mútuo. Quando eu perder a cabeça ou você perder a cabeça, a gente tem limites. Tá? Eu fiz isso com a minha esposa no começo do namoro, onde a gente fez uma promessa um pro outro, tipo assim, nunca a gente pode xingar um outro. Nunca. Pode falar um palavrão? Pode, mas é um palavrão de desabafo pro universo, mas não é pro outro.
Casa do chapéu, né? Pra casa do chapéu. Não é tipo xingando o cônjuge de algo que você sabe que vai ferir a pessoa. Né? Ofendendo. Exato. Você às vezes desabafa, mas a gente fez esse voto e esses 23 anos a gente nunca xingou um outro. Tá? Então isso é algo que aprender a brigar, no nosso caso, né, principalmente por a gente ser muito vocal, o xingar era importante. Então a gente não permitir xingamentos e ofensas um do outro fez a gente ter uma manutenção do nosso relacionamento com muito mais respeito. Né? Então, quando começava a ficar as coisas mais afloradas e acaloradas, você lembra daquilo que você prometeu quando você estava em sã consciência. Assim, cara, não conversa agora, conversa depois, porque agora não tem condição de conversar. E ao longo do tempo, o casal casado tem que aprender o timing. Tem um momento certo para você falar com sua esposa, tem um momento certo para você falar com seu marido. Não força. Porque só porque você está com uma demanda afetiva e emocional, não significa que você tem que forçar resolver aquilo naquela hora. Porque quando você está falando de um projeto de casal, você não tem como forçar outra pessoa a fazer o que você quer. Você pode persuadir, mas você não pode forçar. Isso significa que, mas Lucas, eu tô com uma demanda, como é que eu faço para resolver? Você no momento bom, você acorda com seu marido ou com a sua esposa, quando você tiver uma demanda afetiva, e aí extrovertidos e introvertidos vão lidar diferente com as coisas, tá? Normalmente o extrovertido vai estar sempre disponível para falar, o introvertido nunca quer falar nada. Tá? Então você tem que entender, meu marido é extrovertido ou introvertido, minha esposa é introvertida ou extrovertida. Dito isso, o extrovertido tem que aprender a segurar as emoções e conversar num momento de mais calma emocional, e o introvertido tem que fazer um voto de tem que ter um prazo para conversar desse assunto. Não vai colocar embaixo do tapete, não vai nunca falar, vai falar sim. Quando? No final de semana? Beleza, então no final de semana a gente conversa sobre o assunto. Aí o extrovertido vai ficar satisfeito parcialmente porque sabe que tem um prazo para resolver, e o introvertido fica parcialmente satisfeito porque não lidou com aquilo, com aquela emocionalidade toda que estava naquele momento. Porque o que incomoda o introvertido é essa explosão emocional. Aí ele fala, tá bom, então no momento de mais calma a gente conversa sobre isso. E aí vai, e aprendendo a dialogar, diálogos difíceis, no momento que vocês acordaram, vai lá e cumpre e dialoga. Quem normalmente tomou iniciativa de conversar, primeiro ouve. Essa é outra regra que é bem importante. E aí você começa ouvindo, fazendo perguntas. Por que você fez isso, isso e aquilo? E ouve, sem interromper. Eu fiz porque eu achei isso, porque eu achei aquilo, porque tal pessoa me falou tal coisa, porque precisava fazer tal coisa, porque tinha uma coisa que tinha que pagar, blá. X, N problema. Muitas vezes, quando a conversa caminha nessa direção, 50% dos problemas somem. Dissolve. Porque você fala assim, nossa, agora eu entendi porque você fez o que você fez. Beleza, já atenuou totalmente o sentimento que eu tive. A gente fala, ainda bem que eu não reagi, porque ele ou ela estava fazendo uma coisa que ela estava vendo outra coisa. Por isso que ela fez o que ela fez, ou ele fez o que ele fez. Tá? Os outros 50% vão ser assim, tá, beleza, eu entendi o que você fez, mas... Posso falar agora? Pode. Quando você faz isso, eu me sinto muito mal. Porque eu tenho um valor tal de família, e quando você faz isso eu me sinto desrespeitado, ou eu me sinto humilhada, ou eu me sinto desvalorizada, ou eu me sinto desvalorizado, e eu acho que isso não é compatível com o casal que a gente quer ser. Observa que essa comunicação diplomática é uma comunicação feminina. Sim. Que pode ser usada tanto pelo homem como pela mulher. Essa comunicação feminina, ela é regenerativa. Então os diálogos difíceis, e aí eu tenho aulas de comunicação feminina na plataforma também, tanto o homem como a mulher pode usar no momento dos diálogos difíceis, vai lá, começa a ouvir, e depois usa a comunicação feminina, que é a comunicação diplomática, para você falar dos sentimentos que você teve baseado nos gatilhos comportamentais que seu cônjuge usou. Você não está falando do seu cônjuge, você está falando do que você sentiu quando o seu cônjuge fez o que fez. É totalmente diferente. Você não está apontando o dedo e falando, você errou. Você está falando assim, quando você faz isso, eu me sinto assim. E aí o afeto, ele volta em doses homeopáticas, ou ele volta de uma vez? Ele volta... Esse processo de perguntar, ouvir, falar, o outro ouvir, já é reciprocidade afetiva. Sim. Já é uma troca de afetos, porque a atenção é afeto.
Então, o respeito, ouvir o outro, ouvir o ponto de vista do outro, já é afeto. Então já tá tendo um reequilíbrio da balança no próprio dialogar do conflito. Tá. Na hora que você sentou na mesa para conversar, já tá tendo um reequilíbrio. Então, o processo de alinhamento do assunto é só para resolver o desequilíbrio finalmente. E os dois falarem assim, beleza, entendi o que aconteceu, tudo bem, vamos agora criar um plano de ação para que isso não aconteça novamente. Quando você tem um casal, homem, mulher e Deus, que está casado para servir a Deus, e eles fizeram um voto de ficar juntos para sempre, para servir a Deus e evoluir espiritualmente, eles têm uma obrigação de sair de todo diálogo difícil com um plano de ação. Eles têm obrigação. Eles não podem simplesmente falar e, beleza, agora acabou. Então tá. Não. E aí nós vamos fazer o que agora? Beleza, você não vai beber mais? Não, Não, beber mais eu não vou, mas então eu vou beber quando a gente tá em família. Pode ser? Um exemplo esdrúxulo que gera muito conflito entre vários casais, né? Um bebe, outro não bebe. Sim. Então, beleza, tá bom. Eu consigo aceitar você beber no almoço de família, quando a gente tá juntos, mas não vai beber sozinho. Em ambiente protegido, né? Em ambientes familiares protegidos, você bebe, mas não vai beber sozinho. Beleza. Beleza, eu não vou falar nada mais para as minhas amigas. Não, você pode falar algumas coisas, mas eu não quero que você fale nada nosso ou da nossa vida íntima. Não pode falar da nossa vida íntima. Tá bom, beleza, mas então eu posso dar exemplos genéricos como se não fosse a gente? Pode, aí tudo bem, não tem problema nenhum. Se você falar como se não fosse a gente, não tem problema nenhum, mas não personaliza e traz pra gente, porque eu me sinto desonrado e desrespeitado quando você fala da nossa vida íntima para suas amigas. Perfeito. Eu não quero que você fale nada da nossa vida íntima para suas amigas. Isso é uma das coisas que mais gera desonra em marido. Quando a esposa fala da vida íntima deles para pessoas fora do núcleo. Sim. Né? Eu falo para você, não fala da sua vida íntima para ninguém, exceto para pessoas profissionais que você sabe da reputação ou pessoas sábias que são de difícil detecção também. Pessoas fala muito isso para todas as alunas. Todas, que são bem casados, né? Quem que é o sábio? A pessoa que é bem casada, a pessoa que está muito tempo junto, que claramente já demonstrou N vezes sabedoria em várias situações difíceis e que você ficou admirado e você sabe que aquela pessoa é sábia. E aí, aquela pessoa é uma exceção, porque ela vai saber lidar com aquele fardo, né? Porque a confidência íntima é um fardo. Sim. Você tá colocando fardo nas suas amigas, que às vezes estão pior que você, aí você tá jogando mais um fardo. É tipo assim, cara, eu admiro... Vira um ponto de vista imagina se inclinado, né, pra um lado. Não, e pior, imagina, esse é um caso até menos grave até, porque ela se abriu e ela tá recebendo uma influência da amiga. Agora, imagina se você tem uma amiga que te admira e admira seu casamento. Aí você vai lá e fala mal do seu marido pra ela. Destruiu a reputação. Aí o que ela faz? Cara, eu tava acreditando no casamento por causa de vocês. Agora, desencanei. Não vou casar mais. Exatamente. Você acabou de sepultar um sonho de uma futura família por causa de fofoca. Exato. E acontece isso. Acontece muito, porque você foi falar mal do seu marido que você não precisava. Você foi falar por mero conforto e conveniência social e emocional. Aí você foi falar mal pro seu marido, pra sua amiga mais imatura que admira vocês. Aí na hora que você fala mal do seu marido, você fala... De duas uma. Ou ela, enterra o assunto, ou se essa mulher é muito imatura, ela fala assim, cara, ela tá mal no casamento, eu vou roubar o marido dela pra mim. Que também acontece. Acontece. Entendeu? Então ela tá se expondo duplamente. Olha como é idiota essa ação. Você fala, não fala da sua vida íntima pra terceiros. Muito bom. Tá? Porque isso é irreciprocidade afetiva também. Sim. A falta de respeito, né? É uma falta de respeito drástica, dramática. Bacana. Então, vamos fazer aqui para você umas perguntas que a nossa equipe separou pra gente... As perguntas que as alunas mandam, né? Sobre reciprocidade afetiva. Eu vou ler ipsis literis, do jeito que elas mandaram para você. Tá bom? Legal. Então... Esse assunto é vasto, né? Tem muita dúvida. Então, assim, ó, essa aqui é uma casada que não praticava reciprocidade afetiva, tá? É meio longa, mas vamos lá. Olá, bom dia. Estou fazendo os altos desafios e as rotinas sagradas que já têm me ajudado muito a ter pensamentos positivos e ser grata.
Me sinto mais amada por Deus e olhando mais para mim. Porém, tenho praticado a reciprocidade afetiva com meu esposo e acho que tem piorado a relação. Ele está mais distante e hoje temos menos sexo. Fui conversar com ele e pedi para ele ter mais iniciativa. E ele disse que estou mais fria, que não o procuro mais. Então, ele não quer mais carinho porque ele não sabe dar carinho. Eu não sei o que eu faço, se volto a dar carinho mesmo sem receber, destruindo a minha autoestima, ou se fico quieta vendo ele se afastar cada vez mais. Antes, passava mensagem, levava lanche na empresa, elogiava sempre, abraçava, beijava, fazia e faço ainda a comida especial para ele e procurava para sexo. Agora, só faço se vejo alguma manifestação de carinho dele. O que é muito difícil, sexo agora é só uma vez por mês. Lascou, estou perdida nas estratégias. Vamos lá. Tem alguns equívocos de visão, tá? E aí, por falta de experiência ou de sabedoria, ela tá tomando certas atitudes com intenções equivocadas. O primeiro ponto é compreender que o nível de afeto não se manifesta sempre da mesma forma. Tá? Ela fazer um carinho, ou ela fazer uma comida para ele, ou ela levar uma refeição no trabalho para ele, que é uma atitude afetiva, pode ser uma reciprocidade afetiva de ele ser um provedor, de ele ser um protetor, de ele ser um cara que cumpre com os combinados, tá? Tudo isso aqui que eu acabei de exemplificar são exemplos de afeto masculino. Sim. Ela tá segmentando muito a forma de afeto que ela quer receber do marido, que é tipo carinho, tá? E às vezes ele não tem essa linguagem de amor, que é o carinho afetivo, que tem a ver com a história dele, com a criação dele, que ele pode melhorar, claro, mas ele tem que entrar num processo de desenvolvimento pessoal. Não tem a ver com ela, tem a ver com ele. De lapidação, né? De lapidação, das formas que ele consegue amar, e ele conseguir expressar mais o amor dele também através de carinho e tudo mais. Mas o que ela pode fazer é tentar flexibilizar e buscar flexibilizar a visão dela para ver que o afeto dele se manifesta de outras formas que não necessariamente aquela preferida dela, que é aquela que ela usa, que é o carinho. Então, quando ele paga as contas, quando ele vai trabalhar, quando ele cumpre com os combinados, quando ele pega as compras que ela comprou e traz, carrega peso para ela, né? Vai na casa da sogra sem vontade. Vai na casa da sogra sem vontade, leva ela para fazer uma compra que ela sabe que ele não gosta, ele fica lá com ela, mesmo que fique emburrado, mas é uma demonstração de atitudes afetivas na linguagem dele, tá? Então, ela tem que expandir e entender que muitas coisas são afeto também, mesmo que não seja a linguagem afetiva que ela tem. Tá? Então, ela pode fazer afetos porque ele provavelmente tá falando, cara, eu tô fazendo um monte de coisa pra essa mulher, eu tô tipo honrando com o meu compromisso, eu tô pagando todas as contas, eu tô protegendo, tô sendo o homem da casa, tô sendo líder, e ela não reconhece, porque ela quer carinho. E tipo assim, carinho eu não gosto de dar. Ela quer a demonstração pelo toque, né? Ela quer a demonstração pela forma de afeto que ela prefere. Só que quando a gente se torna verdadeiramente amoroso, a gente recebe o afeto que o outro tem para dar. Então, ela flexibilizar a visão dela, vai flexibilizar a maturidade dela quando ela vê que ela pode ser feminina, ela pode ser delicada, ela pode dar carinho, mesmo que ele não dê, desde que o afeto dele esteja vindo de outras maneiras. Existem infinitas maneiras. Quando ele é forte, disciplinado, ambicioso, líder, honrado, isso são formas de afeto masculino. Tá? Ela tá querendo que ele use carinho, que é uma forma de afeto feminina, que é a delicadeza, que não necessariamente a maioria dos homens vai desenvolver. Um patriarca vai desenvolver, um homem adulto vai desenvolver, vai. Mas homens, em outros níveis de maturidade, vão ter uma dificuldade tremenda com isso. Tá? Exceto o homem feminilizado, que vai ser frouxo. Aí ele vai ser ultra afetivo e carinhoso com você, só que não vai ter nem força, nem ambição, nem liderança e muito menos honra. Ela vai ter bode, porque esse cara não é forte. Então, ela tem que ver que o afeto masculino se manifesta de maneira diferente do afeto feminino. E aí isso provavelmente já vai suavizar muito a balança, porque ele provavelmente está sentindo que está dando muito e ela está achando que não está recebendo e não está dando. Tá, perfeito. E aí o que acontece é que a balança está desequilibrada porque ela acha que não está recebendo. O que ela tem que analisar é, será que eu estou recebendo de outras formas que eu não estou registrando como afeto, mas é afeto na forma dele? Sim. Porque se for, ela está em débito afetivo com ele.
Aí ela tem que voltar a fazer Ela tudo tem que voltar a fazer algumas coisas baseado no nível de atenção que ele dá pra ela, na visão masculina de afeto, e aí ela reequilibra a balança e pra ela vai ficar mais magnética, e ele provavelmente vai começar a ficar mais disposto e motivado e falar assim, não, ela tá investindo no relacionamento tanto quanto eu. Bacana. Vamos para mais 2 perguntas. Vou fazer uma de namoro e uma de paquera. Legal. Tá? Então, é sobre um casal que aplicou o vestibular dos 4 pilares, tá bom? Foi tema do nosso outro podcast. Fiquei com essa dúvida. Conheci uma pessoa, fiz o vestibular dos 4 pilares com ele. Fui bem enfática em alguns pontos, até que ele passou. Começamos a namorar, tem perto de 1 mês. Até agora, todas as atitudes dele condizem com o que ele fala. É um homem de Deus, praticante do judaísmo, quer formar família e etc. Sinto muita verdade em seu olhar. Peço diariamente a Deus para me mostrar a verdade e aparecem muitas confirmações de suas intenções de que ele tem um coração bom. Ele é um homem firme nas suas posições, propostas e atitudes. Me sinto segura ao seu lado. Como nunca me senti com outro homem. Acredito que tem potencial para ser um patriarca. Contudo, percebo que ele é um pouco inseguro com relação aos meus sentimentos. Pratico a reciprocidade afetiva, mas queria saber a melhor forma de agir para contribuir na formação de um patriarca. A melhor forma de você contribuir para formar um patriarca é você virar uma matriarca. Só existe uma maneira. Você só consegue levar uma pessoa até o nível que você foi. Tá? Uma matriarca só é compatível com um patriarca. Então, para você ter um patriarca, você tem que ser uma matriarca também, tá? Salvo exceções onde os dois se unem em níveis de maturidade e iniciam a jornada e às vezes um acelera mais do que o outro, mas normalmente esse processo para o casal ficar junto, ele se equivale de certa maneira. Então, um casal que evolui junto vai tender a ter maturidades muito similares, muito próximas. Isso não significa que tem comportamentos similares. Uma matriarca, comportamentalmente, é totalmente diferente de um patriarca. Sim. Tá? Mas o nível de maturidade, do ponto de vista de sabedoria, é equivalente. Na visão, na sabedoria patriarcal e na sabedoria matriarcal. Tá? Então, ela precisa trabalhar com mais afinco ainda na jornada da matriarca dela, porque são as características e os frutos do matriarcado: elegância, delicadeza, graciosidade e gestão de recursos com fim para o belo, tá? Que vai fazer com que ela se torne uma matriarca e seja altamente cativante para esse homem, elevar o nível de sacrifício e de honra dele, que vai fazer ele se transformar num patriarca também. Então tem que se tornar uma matriarca para você aumentar o nível de motivação para ele se tornar um patriarca. Perfeito. Agora eu vou fazer uma de paquera, tá? Lucas, tem uma dúvida aqui sobre reciprocidade, sobre o tempo de resposta para a mensagem. Tipo, quando o homem me manda uma mensagem, bom dia, ou seja, abrindo a comunicação do WhatsApp, posso responder logo em seguida ou o ideal é esperar uns minutinhos pelo menos? Percebo que a maioria dos homens que me comunicam quase nunca respondem na hora. E quando eu respondo logo em seguida, tem segundos que me responde. A resposta para essa pergunta é mais profunda do que ela parece, tá? Porque assim, se você consegue responder sempre, imediatamente, uma mensagem que um pretendente te mandou, tem alguma coisa errada na sua vida. Ah, tá com tempo. Tá com tempo. Tá ociosa demais. E você só vai estar ociosa como mulher se você não tá fazendo as rotinas sagradas de autocuidado na intensidade que tem que ser feita. Porque uma mulher matriarca, verdadeiramente matriarca, dedicada à devoção a Deus e à devoção a cuidar de si mesma porque Deus a ama, ela não tem tanto tempo assim. Tá? Isso significa que o cara vai mandar uma mensagem, você não vai responder sem querer. Vai ficar, às vezes, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 1 hora, 2 horas, porque você está ocupada. Não é intencional. Não é intencional. Então, o problema aqui é outro. O problema é como é que você consegue estar disponível sempre quando um pretendente manda uma mensagem. Isso significa que você provavelmente está idolatrando relacionar. Então, o obstáculo a isso não é descobrir qual é o tempo de resposta. É parar de idolatrar o relacionar, porque provavelmente você está dando muita importância para os pretendentes que passam na sua vida. E aí quando entra um carinha interessante, você fica tipo ultra disponível.
E aí quando ele manda mensagem, você quer responder, e aí você fica ansiosa, porque você não sabe se você responde agora, daqui a 5 minutos, daqui a 1 hora. E aí, se você ficar esperando, você tipo se corrói de ansiedade. Esse não é o estado matriarcal. O estado matriarcal é um estado devocional a Deus e aprender a cuidar de si mesmo, porque Deus te ama e isso vai ocupar uma boa parte do seu dia. Quando um pretendente te manda uma mensagem, é mais uma mensagem. Entrou no WhatsApp, responde o WhatsApp pela ordem de pessoas que mandaram mensagem. Prioridade, né? Então, se você é uma pessoa que pratica o respeito, e você é uma pessoa que recebe mensagem de várias pessoas, todos nós recebemos, você vai responder sempre do último pro primeiro. Quem mandou agora, espera. Vai na última mensagem, responde. Vai na penúltima, responde. Vai na antepenúltima, responde. Se você fizer isso, que é uma coerência de respeito, vou responder primeiro quem mandou mensagem mais tempo. É a pessoa que tá esperando mais tempo. É a pessoa que tá na fila mais tempo pra falar comigo. Então eu vou responder primeiro quem tá na fila lá atrás, que é o que tá em primeiro. Vou responder nessas pessoas. Se você fizer isso, você já tá praticando o princípio do respeito e da verdade. Você naturalmente, e praticar a rotina sagrada de autocuidado, você já vai ser indisponível naturalmente. Porque você é uma mulher ocupada. E aí você, quando vai responder, você responde às outras pessoas primeiro. Não é o pretendente primeiro. Por que você tá priorizando o pretendente primeiro? Seu chefe te mandou mensagem, teu parceiro de trabalho mandou mensagem, tua mãe te mandou mensagem, aí o pretendente mandou mensagem. Aí você vai responder o pretendente, mas você não responde o seu chefe, nem o parceiro, nem tua mãe. Por que você ignora eles? Ah, porque eles não são tão importantes quanto o pretendente. Quem disse? Verdade. É aquelas coisas que eu falo que a pessoa tirou do sovaco. Exato. Inventou um negócio e falou assim, o pretendente, porque o pretendente pode ser meu marido, e meu marido vai ser a pessoa mais importante da minha vida, depois de Deus e depois de eu mesma, então eu já tenho que tratar ele como marido. Errado. Não tem. Vocês têm que tratar como marido depois de você casar, né, no civil e na igreja. Depois dá tudo errado, tá tudo uma bagunça. Tá, porque vai entregar valor de esposa sem ser. Vai entregar valor de namorada sem ser. Esse é o maior erro. É a reciprocidade afetiva. Então você não pode entregar valor de algo que não é ainda. Você só entrega valor de esposa quando você casa. Você só entrega valor de namorada quando você namora. Quando você está cortejando, você entrega valor de pretendente. Perfeito. De uma mulher que está sendo cortejada. Isso significa que esse homem que é o pretendente, ele está em 15º na lista de prioridade. Tem um monte de outras pessoas na frente. Então você tem que priorizar essas pessoas e depois você atende ele. Tá? Perfeito. E agora, pra gente finalizar, deixa uma mensagem pro pessoal sobre reciprocidade afetiva, por favor. Reciprocidade afetiva é um princípio relacional, junto com verdade, respeito e diálogo, reciprocidade afetiva sendo o quarto, e é um princípio que se mantém do início do relacionar até o fim do relacionar. Seja um relacionamento novo, como um cortejo de um pretendente, ou um casamento de 40 anos, a reciprocidade afetiva é um princípio que define a qualidade do relacionar. A diferença é que no começo esse princípio, essa balança da reciprocidade é frágil e lá no longo prazo essa balança é muito resiliente, ela desequilibra com muito mais dificuldade. Mas esse princípio sempre está ativo junto com verdade, respeito, diálogo também. Então é um princípio, se é um princípio é inegociável. Tem que praticar. Muito obrigada, foi muito bom, Lucas. Gratidão, muito, Ju. muito obrigada. Para vocês que ficaram com a gente até aqui até agora aqui, desculpa, curte, comenta, compartilha, manda pra gente suas dúvidas que quem sabe no próximo episódio a gente pergunta aqui também. Obrigada, gente. Tchau. Obrigada, Lucas. Obrigado, Ju.